Marcos capítulo 3. Vamos ler o versículo 7 a parte A, o 10 e depois do 13 ao 15. Amém? Marcos capítulo 3, versículo 7. Se irmãos encontraram, quem puder ficar em pé, acompanhar conosco, a gente agradece. 3:7 diz assim: Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Versículo 10. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. 10. E agora 13 a 15. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Amém? Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor. Jesus, estamos aqui diante da tua palavra e da igreja, uns com os outros. Entendemos que precisamos do Senhor, precisamos da tua palavra para nos edificar. Haja, Senhor, sê misericordioso conosco, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, que a tua palavra seja algo vivo no nosso interior e nos mova. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Somos gratos a ti, porque o Senhor é bom e tem nos sustentado. Em Jesus, amém. Aleluia. Podem sentar. Amém. Nós titulamos, a mensagem como o Evangelho em ação. E o Evangelho é mistério e é poder. Essa compreensão. Não trata-se de uma religião. Trata-se de Deus manifestado em carne, exercendo o poder para salvar pecadores. Essa questão. Tudo que Jesus fazia envolvia certo mistério. Era misterioso e profundo, cheio de poder. E além da simples aparência. Nós estamos começando com essa observação para que a gente perceba e busque do Senhor que Ele revele, a sua palavra a cada um de nós e busque se aprofundar e vivenciar esta palavra. Os poderes do Senhor, eles eram extraordinários, eles são extraordinários. São poderes de cura que operam também no nível espiritual. Muitos buscam o Senhor, no seu tempo também era assim, quando Ele esteve entre nós nessa terra, por causa das curas, da necessidade, em virtude das dificuldades que temos, das lutas que passamos. Nos dias de Jesus era assim, muitos buscavam o Senhor por causa dessas coisas, mas como a gente já colocou, Jesus estava operando também no nível espiritual. Vai além da simples aparência. A maneira do Evangelho ser colocado e dele se manifestar na nossa vida. Alguns chamam o Senhor, e a gente menciona isso e está correta, médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos. Multidões eram atraídas por causa das curas. Mas Jesus operava também no nível espiritual. A gente vê isso muito claramente nos evangelhos. Vamos ao texto. Marcos capítulo 3, versículos 7 e 8.
Vamos começar lendo esses 2 versículos. Diz assim: Jesus se retirou com os discípulos para o mar, e uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviu falar das coisas que ele fazia. Multidões de vários lugares vinham até Jesus. O texto começa dizendo que ele se retirou com os seus discípulos. Essa expressão aqui, retirou-se, no grego, ela é única no livro de Marcos. Mas em Mateus é abundante. Talvez queira nos informar que Jesus já tinha sido importunado desde capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 3, de várias maneiras. Talvez ele quisesse um momento de solidão e solitude com Deus e com os seus discípulos. Então isso já nos aponta para a necessidade de descanso, irmãos. Nós precisamos de descanso. Jesus é o verdadeiro descanso. Já aplicando nas nossas vidas. Ele sabia da necessidade, tanto dele como dos seus discípulos, de terem um momento de descanso. As multidões afluíam constantemente. O trabalho era árduo, cansativo. E ele tira esse momento de descanso com Deus e com os seus, com os discípulos. O texto vai nos dizer que eram pessoas que tinham vindo de vários lugares, irmãos. Eram pessoas que tinham vindo de vários lugares. E lembrem que nós não tínhamos, naquele tempo, não se tinha a facilidade de transporte que se tem hoje. Eram de grandes distâncias e geralmente eram feitas a pé ou então no lombo de um animal. Então, precisavam força de vontade. E as multidões, elas vinham da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Quando fala Galileia, Judeia e Jerusalém, está se referindo a judeus, primeiramente. São regiões do território de Israel. Depois fala da Idumeia e do outro lado do Jordão, no leste do Jordão. Idumeia, Pérea, que é do outro lado do Jordão. E essas pessoas vieram porque ouviram falar o que Jesus fazia. Idumeia, provavelmente Pérea também, do outro lado do Jordão, é um povo misturado. Miscigenação aponta para isso. Havia muitos gentios que moravam lá, junto com judeus. São regiões que faziam parte do território de Israel, mas já havia aquela mistura. E quando ele se refere a Tiro e Sidom, que vem por último, já está falando de território dos gentios, bem ao norte, a Síria. Essa compreensão. Então, a gente já vê até onde ia o alcance do ministério de Jesus. Isso nos fala da necessidade de procurarmos alcançar. A gente começa com a casa, né? Com a família, com os vizinhos, mas a necessidade de alcançar as nações para o Senhor. Todos precisam do Evangelho. A resposta é com a pessoa e com o Senhor, mas a igreja precisa entender isso. Em Isaías 49, vamos para Isaías. Nós vemos falando sobre o servo do Senhor. 49, 6. E diz assim: sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel.
Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O ministério de Jesus tem esse alcance. Desde Isaías já era profetizado. O servo do Senhor seria luz para as nações. O mundo vivia em trevas. O versículo 8 e o 9, né, vai dizer o seguinte, de Jerusalém, aliás, o 9 e o 10, irmãos. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não apertar, pois curava muitas pessoas, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. A multidão, irmãos. A gente já vê aqui um pouco de luta. A multidão apertava. Quem já viu pessoas sendo pisoteadas por multidões? Na pressa, né? Por algum motivo, se tiver uma correria, alguma coisa. As multidões, elas se esforçavam para chegar perto de Jesus. E ele pediu que os discípulos tivessem pronto um barquinho, era beira-mar, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Era uma precaução, porque poderia haver um tumulto e Jesus ser apertado por aquela multidão. A ideia é que Jesus havia saído de Cafarnaum, que é a beira-mar, e ido para as praias um pouco mais distantes, mas a multidão estava lá. Então ele disse, tenha um barquinho, porque se a multidão começar a apertar muito, se houver impossibilidade de se continuar falando e curando, Jesus sempre agia dessa forma, ele ia ensinando e também operando milagres. Então eles poderiam ficar no barquinho, é uma precaução. Muitas vezes a visão popular, ela é meio romântica. A gente, quando vê assim um quadro pintado, trazendo à nossa memória os dias de Jesus, se vê ovelhas, se vê crianças, calmaria, pastagens verdes, não é assim? Aquela tranquilidade, isso é uma visão romântica. Na realidade, se fosse nos nossos dias, aquelas multidões, o que a gente ia ver era um líder falando, sendo acotovelado por pessoas, cada um com a sua necessidade, querendo chegar mais perto. É um líder sendo acotovelado por pessoas. O que nós veríamos, se fosse os nossos dias, é um líder sendo perseguido por repórteres. Então, há um custo. E Jesus pagou esse custo. Ele fez tudo isso. Ele se gastou e se deixou gastar. Irmãos, precisamos, a gente se precaver muito, se cuida demais. Nos nossos dias, há essa dificuldade. Todo mundo quer um descanso. Precisamos de descansar, mas precisamos trabalhar. Fomos arregimentados num reino. Fomos chamados para trabalhar no reino de Deus, para pregar o evangelho, para falar com as pessoas, porque fomos alcançados pela luz e o mundo jaz em trevas. Jesus tinha essa compreensão. Então não é só aquela visão de descanso, alguém deitado numa rede, ou então alguém recebendo bênçãos. Tudo isso o Senhor nos dá. Ele se proveu de um descanso para si e para os seus discípulos. Mesmo assim, as multidões estavam lá, porque as pessoas precisam. Isso nos fala também que a multidão é um pouco ambígua. O povo ia porque tinha necessidade, mas
o povo junto, formando a multidão, poderia ser uma ameaça. Por isso que ele pediu que tivesse o barquinho. Está vendo como nós somos necessitados? Como há um paradoxo? A gente vem porque a gente precisa. Mas de repente a gente nem sabe, né? Até que ponto a gente está contribuindo ou não. Precisamos orar, pedir ao Senhor e contribuir com o reino de Deus. Precisamos fazer isso, ter essa compreensão. A multidão não entendia isso. Tinha gente de todo lugar e de todo jeito no meio daquela multidão. A palavra de Deus diz, Jesus disse que os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nas igrejas, geralmente, tem poucas pessoas que trabalham. Em toda e qualquer igreja, o grupo que compreende trabalho é sempre menor do que o da igreja. Bem menor. E corre o risco de se ficar acomodado. Ou eu gosto tanto da minha igreja, mas não tem ninguém para trabalhar, não vai ser eu que vou fazer. Não é assim que a gente vê. Jesus não agiu dessa forma. Jesus se precaveu, ele disse, cuide do barquinho, mas ele estava lá, porque ele amava o reino, ele amava o Pai, ele amava aqueles que ele estava chamando. Você trabalha por amor, você ama, você tem prazer de fazer. Essa questão de orar e buscar em Deus, esse deleite, essa compreensão, é se gastar pelo reino, ter prazer de participar. Muitos não entendem isso e não têm esse prazer. Precisamos buscar isso. E o texto diz, no final do versículo 10, que a multidão, né, eles se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. O que temos feito como esforço da nossa parte para nos aproximarmos de Jesus, tocar nele? A intimidade com ele, presença, buscar a sua vontade. Esse texto nos fala e nos chama a atenção sobre isso. Às vezes não compreendemos essas coisas, mas precisamos buscar. Está passando um ano, já está se findando. Como é que será o próximo ano? Nós vamos crescer espiritualmente sempre mais e mais. Vamos buscar no Senhor. E não precisa saber muitas coisas. Você precisa falar aquilo que você sabe, aquilo que Jesus tem lhe ensinado. Pregar o Evangelho, porque as multidões estão morrendo. Para tanto, a gente precisa ter intimidade com Deus. A dificuldade no serviço, muitas vezes, é falta de intimidade com Deus. As pessoas estão tão envolvidas com as suas vidas seculares, têm tantos projetos, que esquecem de botar o Senhor na frente. Dá problema. Mas quando a gente busca o Senhor nos enche de alegria. E a gente tem prazer em trabalhar em prol do reino de Deus. Versículos 11 e 12 falam o seguinte: também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Os espíritos imundos, pessoas possuídas, chegavam também àqueles locais e estavam ali. E os espíritos imundos, é assim que o texto diz, prostravam-se diante dele. A ideia é de alguém se prostrando de uma autoridade maior. Eles querem dominar os espíritos imundos. E eles subjugavam pessoas. Ainda hoje acontece isso. Mas diante de Jesus eles se prostravam. A autoridade de Jesus fluía. Isso tem a ver com a intimidade com o Pai.
A autoridade de Jesus, que fluía naquele momento, também ele exerceu através da sua igreja e através dos apóstolos, dos seus discípulos. E hoje ele exerce através da sua igreja. Estamos estudando Efésios. E diz que através da sua palavra, os ministérios que o Espírito Santo dá, o Senhor edifica a igreja. A fim, o objetivo é que cheguem à estatura, de varão perfeito, assim como o Senhor Jesus. Há essa perspectiva de crescimento espiritual. Não, a vida cristã não é uma mesmice, um dia atrás do outro. É crescimento. Cada dia é um encontro com o Senhor. É Ele revelando-se. Ele tem prazer em revelar-se através da sua palavra. E os espíritos imundos, eles reconheciam que Jesus era uma presença espiritual diferente da deles. Porque eles diziam, você é o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqueles espíritos imundos precisavam de alguém para poder se manifestar, para falar, de subjugar alguém. Mas eles entendiam que Jesus era uma autoridade espiritual de um outro nível, diferente da deles. Isso nos diz e nos fala que ninguém está no meio. E pode ser, digamos assim, isso não tem nada a ver comigo. Ou você está do lado do Senhor Jesus e participa e faz parte e é do reino, ou então você está do outro lado. Então a gente precisa ter essa percepção. E o texto fala de espíritos imundos. O que Marcos quer nos dizer quando ele fala espíritos imundos? O que ele quer nos dizer? Ele diz que são poderes não físicos que operam sobre as pessoas e às vezes dentro delas. A palavra de Deus, ela é muito clara. Existem poderes espirituais. Tem pessoas que têm dificuldade porque só acreditam no que estão vendo, naqueles que estão sentindo, nas suas dificuldades, nas suas lutas. Mas entenda, você é bem-aventurado, é feliz se tem a Cristo. Porque esses poderes espirituais que atuam sobre as pessoas, às vezes chega ao ponto de estar dentro delas, no caso que a pessoa chegue a ser possessa, existem e são reais até hoje nos nossos dias. Mas aqueles que estão em Cristo estão protegidos, porque eles entendem. E Jesus é uma presença espiritual. Ele não está em carne entre nós hoje, mas Ele nos deixou um Espírito Santo. E Ele é uma presença espiritual e Ele tem autoridade. E Ele trabalha através da sua igreja. É responsabilidade da igreja penetrar em todos os recantos deste mundo e falar sobre a grande salvação de Deus. Dissipar as trevas com o poder do Evangelho. O que Marcos quer nos dizer quando ele chama os espíritos de imundos? Ele quer dizer que esses espíritos, eles sujam as pessoas em que eles habitam, fazendo com que essa pessoa se comporte de um modo desleal com o seu chamado de ser humano. Hoje, muitas vezes, a gente observa tanta crueldade. Grupos de pessoas, as pessoas individuais ficam cada vez mais brutalizadas, embrutecidas. Isso é uma maneira desleal. Você foi chamado para ser humano. Você foi criado para ser humano. Ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. É ser puro. É refletir na sua vida a glória de Deus, os atributos de Deus.
bondade, misericórdia. Precisamos compreender isso e ser humano. Marcos está dizendo, quando ele fala de espíritos imundos, quando chega o ponto de a pessoa ser possuída por isso, ele está sendo desleal. Ele chegou no nível que permitiu, né? Aquele espírito já tomou posse daquela pessoa, suja aquela pessoa e ela está sendo desleal com o seu chamado. Quando a gente evangeliza e leva a luz do evangelho para as pessoas, nós estamos chamando a pessoa para o seu chamado original, ser humano. Luz. Jesus é luz para as nações. É luz nas trevas. Gênesis 1:26 diz que o Senhor deu o governo. O Senhor deu o governo. E Mateus 5 diz que verão a Deus os que são puros de coração. A queda quebrou isso. O pecado. Quando você evangeliza, é muito claro no chamado de Paulo. Você vai pregar, né, para as trevas serem dissipadas, para que as pessoas saiam do poder de Satanás para Deus. Às vezes as pessoas acham que têm neutralidade, ou que estão fazendo a sua própria vontade. É engano. É engano. Ou você se posiciona na verdade do Senhor e se coloca e se dispõe a aprender do Senhor e estar na sua presença, fazer parte do seu reino, envolver-se nele. Quando você está evangelizando, está conversando com os seus irmãos, você está trabalhando para o reino, você está empurrando as trevas. Quando você ministra, você está naquele momento ali, a luz naquele lugar, e as trevas vão recuando. E a oportunidade de haver luz, transformação naquela vida. Era isso que acontecia. Não era simplesmente cura. É por isso que nós começamos colocando que algo misterioso e profundo no ministério de Jesus. Que muitas vezes as pessoas não entendem e não veem, porque olham só na superfície. É algo misterioso e profundo. Por isso que o paralítico, ele disse primeiro, os teus pecados estão perdoados. E depois ele curou o paralítico. Para deixar bem claro a dimensão do ministério de Jesus. Seja grato. Daqui a pouco estamos celebrando Natal. Esse ano a gente não vê muita propaganda, está meio que escondido, né? Acho que a pandemia, a gente está saindo disso. Mas é Natal. Quer seja a data ou não, não vamos entrar no mérito. Mas nós somos gratos porque Deus se fez carne, habitou entre nós, pregou o evangelho. Foi a oferta, colocou-se como a oferta pelo pecado. E aqueles que nele creem, está vendo o evangelho? Tem perdão dos seus pecados. Esses receberam tamanha bênção. Algo tão misterioso, tão profundo, que muda a sua vida, os seus valores. Você trabalha. Você tem prazer de fazer. Porque Jesus lhe deu vida. Não é simplesmente uma cura. Não é simplesmente a reunião. É vida brotando através da palavra, por meio do Espírito Santo. Era isso que acontecia. Limpos de coração. Esses é que verão a de Deus. Jesus os advertia severamente. Advertia severamente. Salmo 106, versículo 9. Vamos ler para a gente entender a autoridade de Jesus. Salmo 106, versículo 9. É a mesma expressão. Diz assim: repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Está aqui o poder.
repreendeu o mar naquela passagem, e o mar recuou. Está vendo o poder de Deus? A gente já sabe desse episódio. A gente tem familiaridade com a Escritura. Mas chegue diante do oceano e olhe assim para a imensidão. E Deus pronunciou através de Moisés. E o mar se abriu. As ondas recuaram. E ele fez aquele povo todinho passar pelos abismos, pelas profundezas do mar, como se fosse um deserto. Esse poder, no primeiro capítulo de Efésios, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. E é o mesmo poder que está à disposição para a igreja. Essa compreensão, irmãos, a gente sabe, mas parece que não sabe em alguns momentos. Em alguns momentos a gente se queixa do trabalho, acha cansativo. Não se dê. Se dê. Permita que o evangelho penetre no seu coração. Faça diferença para a sua vida. É esse poder. Quando Jesus repreendeu severamente os espíritos e diziam que porque eles estavam querendo, talvez até bajular Jesus, né? Você é o Filho de Deus e se prostrando. Mas isso aqui não tem a conotação de arrependimento. É o mesmo poder. Advertia que eles não os expusessem à publicidade. Versículo 13 ao 15 diz assim: depois Jesus subiu o monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. É bem objetivo o texto. Irmãos, foi para isso que nós fomos chamados. A salvação envolve isso aqui. Os seus pecados foram expiados da cruz, porque Jesus se ofertou, se colocou como oferta pelo pecado. Mas não é simplesmente onde ficasse balançando uma rede e tudo que a gente precisasse chegar diante de Deus e Ele simplesmente faz e está tudo resolvido. O Senhor faz mesmo, Ele é uma bênção, Ele é maravilhoso. Ele cuida das nossas vidas, mas envolve um reino. É algo misterioso, profundo, cheio de poder e autoridade. Ele está designando pessoas. Quando diz depois Jesus subiu ao monte. Monte lembra lugar de adoração. Ele subiu. Lembra de Moisés no Sinai? Elias na montanha? É lugar onde você vai para buscar a Deus. É lugar que você... Eu preciso do Senhor. Essa compreensão. Nós não estamos falando de simplesmente uma religião no sentido que as pessoas entendem. E não é isso. Se você não sente, não percebe o poder de Deus, a grandiosidade do chamado, está ocupado com a sua vidinha, ore ao Senhor para que haja profundidade no Evangelho na sua vida. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Monte é um lugar de calmaria. Lembra que ele estava no tumulto das multidões? Ele foi para um lugar de calmaria, um lugar de paz, de silêncio. E ele buscou a Deus. O Senhor sempre se retirava para buscar. E ele levou os 12, os seus discípulos, e lá ele separou os 12. E foram 12 apóstolos. Os textos seguintes, até o versículo 19, vai nomear os apóstolos. Foram 12. Por que 12? O que isso significava para qualquer judeu? 12 apóstolos, lembra 12 patriarcas, os filhos de Jacó.
Traz à memória de qualquer judeu as 12 tribos de Israel. Traz à memória, aponta para a promessa de Deus para Abraão, desde Abraão. Lembra do povo se multiplicando, Deus abençoando. Promessa de uma terra que emana leite e mel. Mas eles pecaram, eles desobedeceram, eles foram para o cativeiro. Veja se não parece com a nossa vida. Eles foram para o cativeiro, mas havia uma promessa de restauração. Havia uma promessa que dentre aquela multidão do cativeiro sairia um remanescente. Buscaria o Senhor, haveria cura. Fala de um novo êxodo. Não o êxodo simplesmente quando saíram do Egito, mas o êxodo do pecado. Jesus afirmava, crer, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus afirmava que sua missão não era simplesmente um momento de cura, uma bênção. Sua missão envolvia a proclamação do Evangelho. Marcos 1,15 está lá muito claro. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso não é uma mensagem repetida. É o Evangelho de Deus em ação. É o Evangelho de Deus em ação. Você está tendo o privilégio de ouvir sobre Ele. Ele age na sua vida. O Senhor é soberano. Então perceba. É sobre o Evangelho de Deus. No capítulo 2, versículo 5. Jesus já tinha falado. Vindo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Quando os 4 rapazes chegaram lá com aquele paralítico e o colocaram diante do Senhor, com uma urgência, para que houvesse cura para aquele amigo deles, havia empatia entre eles, e eles sabiam da fama de Jesus. O Senhor disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Está vendo o mistério? A profundidade do ministério? O reino, isso aqui é a cura, é o sinal do reino. Ele chegou. É restauração. Jesus está chamando a atenção para a sua pessoa. Restauração. E Marcos capítulo 10, versículo 45, falando sobre a missão de Jesus, tem o seguinte. Marcos 10, 45. Diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem, Jesus, o Filho de Deus, não veio para servir. Sinta-se privilegiado porque tem a oportunidade de fazer algo pelo reino. É preciso ter essa compreensão. É preciso ter prazer no Evangelho. Não se canse. Não se canse. Como aplicar isso na nossa vida? Queria chamar a atenção para aquela expressão. As multidões se esforçavam para chegar perto. Se esforçavam. Tem horas que outras tarefas aparecem, há outras prioridades. Mas você sabe do reino. Você sabe. E você organiza a sua vida. Eles se esforçaram. Será que essas pessoas não tinham outras tarefas? Elas tinham outras tarefas, mas eles sabiam da sua necessidade. Saiba da sua necessidade. A pessoa precisa entender isso. Se você acha que não precisa tanto, você vai ter dificuldade em fazer as coisas para o Senhor com alegria.
Você precisa. E o Senhor lhe chamou e Ele lhe alcançou. Ele me chamou, Ele me alcançou. O que eu fizer é por prazer. Estar sempre disposto, porque o Senhor me alcançou. Quem somos nós se o Senhor nos alcançou? É algo que cabe a cada um de nós. E requer algum esforço. Tem hora que você vai ter que abrir mão do seu conforto. O que é o seu conforto? Nas trevas. Mas o Senhor lhe colocou na luz. E quem não está na luz, que se chegue e permaneça. Essa compreensão. Uma outra coisa que a gente poderia observar nesse texto. O chamado requer inevitavelmente uma resposta. Porque às vezes há a tendência das pessoas acharem que são neutras. Se você está na neutralidade, então você está contra. Porque anda. O ministério está andando. Jesus está fazendo, mesmo nos nossos dias, por meio da sua palavra, por meio do Espírito, por meio da sua igreja. Se você está parado na sua neutralidade, você está ficando para trás. Porque o reino anda. Não existe neutralidade. O texto diz, em Marcos 3:13, que Jesus subiu ao monte, intimidade com os seus e com o Pai. A ideia do monte é essa. E chamou os que ele quis. E eles vieram para junto dele. Você está disposto a vir? Porque no geral as pessoas querem as bênçãos de Deus. Mas o engajar-se no reino é outra coisa. Ele chamou os que ele quis, mas eles vieram para junto dele. Essa compreensão. Se isso entrar na nossa mente e a gente perceber a nossa necessidade de buscar no Senhor a alegria pela sua palavra, pelo seu reino, pela igreja, amor pelos pecadores, desejo de evangelizar, abrir a sua boca, porque estão morrendo e você está na luz. Você é a oportunidade de Deus, quem sabe, na vida daquela pessoa. O reino envolve isso. Você não pode ser neutro. E se Jesus chama, você precisa dar uma resposta. Inevitavelmente, há uma resposta. Vamos meditar sobre isso essa noite. Amém, queridos? Que isso entre no nosso coração. E que isso transpira em ações. Precisa ser ações. O outro ano está batendo aí, na porta. O que você apresentou durante este ano para o Senhor? E no próximo ano, o que você vai apresentar? As coisas vão mudar? Ou a mesmice continua? A gente precisa se levantar e perceber isso. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Pensar um pouco nisso que foi dito. Louvar ao Senhor. Orar a respeito. Vamos ficar em pé. Orar a respeito das nossas. Irmãos, nós precisamos de oração. Lembra que foi no monte? Depois de todo aquele tumulto, de todas aquelas provas e testes, durante todo o capítulo 2 e o início do capítulo 3, Jesus procurou uma praia mais deserta. Saiu ali daquele centro pesqueiro de Cafarnaum e foi para uma praia mais deserta para estar com os seus e com o Pai. Mas as multidões estavam lá. Ele socorreu. As multidões eram ambíguas. Não pense que vai ser tudo calmaria. Muitas vezes você vai falar para aquele que precisa e ele não quer, não lhe compreende ou até dá as costas. Mas é porque ele não entende. Ore, persevere. Ele não entende, mas ele precisa dar uma resposta. Quem sabe a resposta não é positiva amanhã? Essa questão. Chamou os que ele quis e vieram para junto dele.
Vamos louvar o Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, com o coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração que obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, Aleluia. cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que esse louvor seja a nossa oração. Dá-nos, Senhor, um coração igual a teu. Nos ajuda a aceitar, a compreender que somos finitos e que longe de ti somos pobres, nus. Dá-nos um coração igual ao teu. Nos ajuda a sermos gratos, porque o Senhor mesmo assim nos alcançou, porque o Senhor nos salvou. Nos ajuda a compreender que as nossas conquistas terrenas só são possíveis porque o Senhor nos deu. Que o Senhor é aquele que faz, que continua conosco. Nos ajuda a compreender a soberania do Senhor. Nos dará humildade, Senhor, para estar na tua presença. Nos ajuda a entender o teu reino. Nos ajuda a amar o teu reino. Nos ajuda a intercedermos pelos perdidos, a proclamarmos o teu evangelho. Nos ajuda a entender que somos igreja do Senhor, que é através de cada um de nós que a tua palavra é proclamada e o Espírito age. Senhor, dá-nos a compreensão dessas coisas. Não queremos ser mornos, Senhor. Queremos, Senhor, ser ativos na tua obra. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Abençoa as nossas famílias, o nosso bairro, a nossa igreja, a nossa nação. Tem misericórdia das nossas vidas. Fala aos nossos corações. Sê conosco em todos os momentos. Somos gratos a ti, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por mais um ano, por mais um momento na tua presença. Que as nossas convicções, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, seja visto no teu trono através do nosso serviço. Nos ajuda a entender o que é servir o Senhor, que somos chamados para o serviço e não para a inércia. Move, Senhor, e cura o teu povo. Somos gratos a ti, porque tu és bondoso e misericordioso.
mas age no nosso interior e muda, dá ânimo à tua igreja. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Que haja salvação, que pecadores se rendam aos teus pés, que as trevas recuem e o teu reino avance para a glória do teu nome. Muito obrigada, Jesus, por tudo, no teu nome. Aleluia. Amém. Aleluia. Levante a sua mão para o céu. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo repouse sobre todos nós, toda a igreja, hoje e sempre. Aleluia. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos a outro momento, né? Amém.